Você já sentiu, nem que seja por um segundo, que não estava sozinho em um quarto completamente vazio? Talvez você tenha sentido um arrepio na espinha sem motivo aparente, ou, em um momento de perigo iminente no trânsito, teve a nítida sensação de que uma mão invisível empurrou você ou seu carro para a segurança. O mundo ao nosso redor parece sólido. O chão onde você pisa parece firme. As paredes parecem impenetráveis. Mas a Bíblia insiste, de Gênesis a Apocalipse, em dizer que existe uma cortina fina, quase transparente como um véu de seda, separando nosso mundo físico de uma realidade espiritual incrivelmente movimentada, poderosa e, muitas vezes, assustadora. Estamos falando dos anjos. Mas por favor, apague agora da sua mente aquelas imagens renascentistas de bebês gordinhos com asinhas tocando harpa em nuvens cor-de-rosa. Apague as fadas madrinhas dos filmes da Disney. Esqueça a cultura pop. A realidade bíblica é muito mais intensa, muito mais séria e muito mais gloriosa. Hoje, nós vamos fazer uma cirurgia profunda no texto de Hebreus capítulo 1, versículo 14. Vamos abrir as escrituras para responder as perguntas que você tem medo de fazer. Quem são eles realmente? Eles leem a minha mente? Eles lutam batalhas físicas? Eu tenho um anjo da guarda designado só para mim? E o mais perigoso de tudo, até onde vai a admiração e onde começa a idolatria? Fique comigo até o último segundo deste vídeo, porque o que vamos descobrir na palavra vai mudar a forma como você ora, como você encara o escuro e como você vive a sua segurança em Cristo. Eu sou Lu Martins, e este é o Palavra Pura. Nossa missão aqui é uma só: limpar as lentes dos seus óculos espirituais para que você veja Deus e o seu reino como eles realmente são, sem filtros e sem folclore. Se você ama a Bíblia, já verifique se está inscrito, porque aqui nós mergulhamos fundo todos os dias. Vamos direto ao texto. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Ou se você estiver dirigindo ou trabalhando, apenas visualize o texto na sua frente. O autor de Hebreus está construindo um argumento colossal. Ele está falando com judeus cristãos que estavam sendo tentados a voltar para as antigas tradições. E uma dessas tradições era uma fascinação perigosa pelos anjos. Eles viam os anjos como mediadores supremos. O autor precisa colocar as coisas no lugar. E ele faz isso lançando uma pergunta retórica no versículo 14 que serve como a definição teológica definitiva dos anjos. Ele diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Vamos parar aqui. Precisamos dissecar essa frase como se nossa vida dependesse disso, porque nossa saúde espiritual depende. Primeira palavra-chave: espíritos. O que isso significa na prática? Significa que anjos são seres imateriais. Eles não possuem corpo físico de carne, osso e sangue como eu ou você. Eles não têm DNA. Eles não envelhecem. Eles não ficam doentes. Eles não morrem. Lucas capítulo 20, versículo 36. Jesus diz que na ressurreição seremos iguais aos anjos e não podemos mais morrer. A biologia deles é espiritual. Eles não estão presos à gravidade, não estão presos às paredes de concreto e não estão presos às limitações da termodinâmica. Eles operam em uma dimensão que a física quântica talvez esteja apenas começando a arranhar a superfície, mas que a fé reconhece há milênios. Mas, Lu, e quando eles aparecem na Bíblia com pés e mãos? Excelente pergunta. A teologia chama isso de teofania ou manifestação antropomórfica. Eles têm a capacidade, dada por Deus, de assumir forma visível, e às vezes tangível, para interagir conosco quando a missão exige. Eles podem parecer homens comuns, como os que visitaram Abraão e comeram com ele, ou podem aparecer em sua glória aterrorizante, brilhando como relâmpagos. Mas a essência deles é espírito. Segunda palavra-chave, e aqui a coisa fica profunda: ministradores. No grego original, a palavra é leiturge, de onde vem a nossa palavra liturgia. Significa um serviço público e sagrado. Preste muita atenção nisso. Eles não são freelancers cósmicos. Eles não são agentes livres vagando pelo universo procurando o que fazer. Eles são funcionários oficiais do reino dos céus. Eles têm patente. Eles têm hierarquia. Eles têm ordem de comando. Isso destrói aquela ideia popular e infantil de que o anjo é o seu servo pessoal, um gênio da lâmpada para realizar seus desejos. Não. Eles ministram a favor de você, mas eles respondem ao trono de Deus. Entende a diferença abissal? Pense num guarda-costas de elite designado pelo presidente para proteger uma testemunha. O guarda-costas protege a testemunha com a própria vida, mas ele não recebe ordens da testemunha. Ele recebe ordens do chefe de Estado. O anjo protege você, livra você, mas ele bate continência para Jesus Cristo. Você não manda no anjo. Você clama a Deus, e Deus comanda os anjos. E para quem eles são enviados? O texto diz: para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem são esses herdeiros? Somos nós, a Igreja, os lavados pelo sangue. Isso inverte toda a lógica das religiões humanas. Nas mitologias, os humanos servem aos espíritos para não serem mortos por eles.
No Evangelho, os seres mais poderosos, magníficos e antigos da criação, os anjos, são colocados a serviço de seres frágeis, feitos do pó da terra, nós, por causa da dignidade que Cristo nos deu. Você tem noção do que isso significa? Significa que, aos olhos do céu, você, por estar em Cristo, é realeza. E a realeza tem escolta. Mas o autor de Hebreus não escreveu isso apenas para nos dar conforto. Ele escreveu para corrigir o foco. No capítulo 1, ele passa versículo após versículo provando que Jesus é superior. Ele diz: a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho? A resposta é: a nenhum. E no versículo 6, Deus ordena, e todos os anjos de Deus o adorem. Isso é crucial. Se os anjos, que são superiores a nós em força e poder, se prostram diante de Jesus, e você se prostra diante de um anjo, você está cometendo um erro cósmico. Você está adorando o servo em vez de adorar o rei a quem o servo obedece. Isso é idolatria. E Deus não divide sua glória com ninguém, nem mesmo com Gabriel ou Miguel. Agora, vamos sair da definição e entrar na ação. Como eles operam? O que eles fazem enquanto nós dormimos, trabalhamos ou oramos? A Escritura funciona como um quebra-cabeça gigante. Hebreus nos dá a definição, mas outros livros nos dão a descrição do trabalho no campo de batalha. Vamos viajar agora para o Antigo Testamento. Quero que você visualize a cena. Babilônia. Margens do grande rio Tigre. O profeta Daniel está lá. Abra sua mente para Daniel capítulo 10. Se você quer entender batalha espiritual sem o sensacionalismo barato da internet, você precisa entender Daniel 10:13. Daniel está de luto. Ele está jejuando. Não é um jejum de vaidade, é um jejum de angústia. Ele quer entender o futuro do seu povo. Ele ora no primeiro dia. Silêncio. Ele ora no segundo dia. O céu parece de bronze. Terceiro dia. Nada. Uma semana se passa. 2 semanas. 3 semanas. 21 dias de clamor e nenhuma resposta visível. A fé de Daniel está sendo testada no limite. De repente, no 24º dia, aparece um ser. A descrição que Daniel faz em Daniel 10, versículos 5 e 6, é aterrorizante. Ele vê um homem vestido de linho, cingido com ouro de ufaz. O corpo dele era como berilo, o rosto parecia um relâmpago, os olhos eram tochas de fogo, os braços e pés brilhavam como bronze polido e a voz dele era como o estrondo de uma multidão. Daniel cai com o rosto em terra. Ele perde as forças. A santidade daquele ser drenou a energia física dele. É isso que acontece quando o sobrenatural toca o natural. E o que esse anjo diz a Daniel? Preste atenção a cada palavra. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Espere. Pare tudo. Se ele veio no primeiro dia, por que demorou 21 dias para chegar? O anjo tinha GPS quebrado? Ele se perdeu no caminho? Não. O anjo explica o motivo do atraso no versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Isso é explosivo. Isso abre uma fenda na realidade para vermos o que acontece no que Paulo chama de regiões celestiais. Havia uma entidade espiritual maligna, territorial, poderosa o suficiente para ser chamada de príncipe da Pérsia, bloqueando fisicamente, ou espiritualmente, a passagem do mensageiro de Deus. Não estamos falando de uma briga política humana. Estamos falando de um bloqueio militar espiritual. Havia uma guerra acontecendo no céu sobre o Império Persa. E como o impasse foi resolvido? O anjo diz: eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Reforços. O céu enviou reforços. Miguel, o arcanjo guerreiro, entrou na batalha para liberar o mensageiro. O que aprendemos aqui que muda a sua vida hoje? Primeiro, anjos são guerreiros. A Bíblia os chama de exércitos do Senhor. Eles não flutuam passivamente. Eles entram em zonas de conflito hostil para entregar as respostas de Deus e executar seus decretos. Segundo, existe resistência real. Há uma guerra acontecendo agora mesmo. Talvez haja uma batalha espiritual sobre a sua casa, sobre a sua cidade, sobre a cultura do seu país. Paulo diz em Efésios 6 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Daniel 10 nos mostra a cara desses principados. Terceiro, e o mais consolador de tudo, a soberania de Deus nunca falha e a oração funciona. O atraso não foi uma negação. Deus ouviu no primeiro segundo. A resposta foi despachada imediatamente. A batalha no meio do caminho causou tempo de espera, mas a vitória foi garantida porque Deus enviou Miguel. Isso não faz seu coração bater mais forte? Saber que, enquanto você orava chorando no seu quarto e achava que suas palavras batiam no teto e voltavam, podia haver um choque de espadas espirituais nas regiões celestiais lutando para trazer a provisão de Deus até você? A sua persistência na oração é o combustível da batalha. Mas vamos equilibrar a balança. Se Daniel nos mostra o anjo guerreiro, Lucas nos mostra o anjo mensageiro e o anjo litúrgico. Vamos para o Novo Testamento. Lucas capítulo 1, versículo 26.
O anjo Gabriel é enviado por Deus a uma cidade da Galileia, a Nazaré. De novo a palavra enviado. Gabriel, que está na presença de Deus, recebe uma missão de campo. Ele chega a Maria. E qual é a primeira reação de quase todo ser humano na Bíblia quando vê um anjo? É alegria? É ai que fofinho? Não. É medo. É terror. Zacarias ficou turbado e caiu temor sobre ele. Maria ficou perturbada. Os pastores ficaram sobremaneira aterrorizados. Por quê? Porque nós somos pecadores e caídos. Quando a santidade pura, que reflete a glória de Deus, invade a nossa realidade profana, a nossa primeira reação instintiva é o tremor. Nós percebemos a nossa própria fragilidade. Mas o anjo diz a frase mais repetida por eles na Bíblia: não temas. Aqui vemos a função pastoral dos anjos. Eles trazem a palavra de Deus que conforta, que direciona, que revela propósito. Gabriel não estava lá para ser adorado por Maria. Ele estava lá para anunciar o evangelho antes mesmo do evangelho acontecer, que o Deus dela estava prestes a se tornar o filho dela. E mais à frente, em Lucas capítulo 2, vemos os anjos aparecendo aos pastores no campo. De repente, o céu escuro se rasga com a glória do Senhor. Um anjo anuncia. E então, versículo 13. E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus. A palavra grega aqui é stratia, que significa exército militar. Imagine um batalhão de fuzileiros navais, armados até os dentes, aparecendo na sua frente. Mas em vez de atirar, eles começam a cantar. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Isso nos ensina uma lição profunda. A atividade principal dos anjos, a base de onde vem todo o poder deles, é a adoração. Eles são guerreiros porque são adoradores. Eles servem bem na terra porque contemplam a face do Pai no céu. Se você quer ter força para as batalhas da vida, faça como os anjos. Comece adorando. A adoração é a arma de guerra do cristão. Agora, vamos avançar a fita até o final da história humana. O livro do Apocalipse do João. Aqui, a função dos anjos se expande de forma dramática. Eles não são apenas mensageiros ou defensores. Eles são executores oficiais da justiça divina e da administração do universo. Nós vemos anjos tocando trombetas. E cada trombeta desencadeia eventos cataclísmicos na natureza e na sociedade. Vemos anjos segurando os 4 ventos da terra. Vemos anjos derramando taças da ira de Deus. Isso é duro de ouvir para nossa sensibilidade moderna, mas é bíblico e necessário. Os anjos são agentes da santidade de Deus, e a santidade de Deus não pode tolerar o mal para sempre. O juízo virá, e os anjos serão os oficiais de justiça que executarão a sentença. Jesus diz em Mateus 13 que, no fim dos tempos, sairão os anjos, e separarão os maus dentre os justos. Eles farão a colheita final. Mas perceba algo crucial e fascinante em Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9. O apóstolo João, o discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus. Ele está tão deslumbrado com a revelação, tão sobrecarregado pela glória do anjo que estava mostrando a cidade santa, que ele comete um erro. Ele se prostra aos pés do anjo para adorá-lo. É um reflexo quase automático diante de tanto poder sobrenatural. E qual é a reação do anjo? Ele fica lisonjeado? Ele diz: "Ah, João, levanta daí, não precisa tanto, mas obrigado pelo respeito." Não. A reação do anjo é de horror imediato e absoluto. Ele diz: "Vê, não faças isso." É um imperativo urgente. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Conservo. No grego, sundoulos. Companheiro de escravidão. Companheiro de serviço. Eu quero que você respire fundo e absorva a magnitude disso. Aquele ser que vive na presença do trono, aquele ser capaz de destruir exércitos, aquele ser que brilha como o sol. Ele olha para você, um humano redimido, e diz: "Nós somos colegas de trabalho. Você e ele servem o mesmo mestre. Vocês vestem a mesma camisa do reino. A diferença é que ele serve na esfera espiritual visível para Deus, e você serve na esfera material, mas ambos estão debaixo da autoridade absoluta de Cristo. Isso nivela o jogo. Não há espaço para idolatria entre colegas de trabalho. Há respeito, há admiração, mas a adoração sobe apenas para o chefe, para o Criador. Agora, precisamos entrar em um terreno prático e muito perigoso. Se os anjos são reais, se eles são poderosos e se eles interagem conosco, onde está o perigo para nós hoje? O perigo está na fascinação desequilibrada e na falta de fundamento bíblico. Vivemos em uma era de misticismo self-service. As pessoas querem espiritualidade, mas não querem Jesus. Então elas se voltam para os anjos. Vemos livros sobre como contatar seu anjo, vemos cristais, vemos pessoas dando ordens a anjos, vemos gente orando para anjos pedindo estacionamento ou dinheiro. Escute com atenção o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 2, versículo 18. Ele adverte severamente: "Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal."
Paulo sabia que o culto aos anjos era uma armadilha antiga. E ele sabia de outra coisa: Satanás e seus demônios são anjos caídos. Eles mantêm o poder, mas perderam a moralidade. E Paulo diz em 2 Coríntios 11:14 que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Preste atenção: nem toda experiência sobrenatural vem de Deus. Nem todo ser brilhante que aparece no pé da sua cama é um santo anjo do Senhor. O Espiritismo fala de espíritos de luz. A Nova Era fala de guias angélicos. Como você sabe a diferença? Como você não é enganado? Pela mensagem e pela centralidade de Cristo. O anjo de Deus sempre, invariavelmente, aponta para a glória de Cristo, para o arrependimento do pecado e para a autoridade da Escritura. Se um anjo aparece te dando revelações que contradizem a Bíblia, se ele diz que todos os caminhos levam a Deus, se ele massageia seu ego dizendo que você é um Deus, ou se ele aceita sua adoração, repreenda em nome de Jesus. Isso é um espírito enganador. Gálatas 1:8 é nosso filtro de segurança. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Isso nos leva à pergunta prática que todo mundo faz: Lu, eu tenho um anjo da guarda? A Bíblia não usa o termo técnico anjo da guarda da forma como a cultura popular usa, como se fosse um espírito nascido com você, sua alma gêmea espiritual. Mas a Bíblia diz algo talvez ainda mais forte. Jesus diz em Mateus 18:10, falando sobre as crianças, e por extensão, sobre os pequeninos do reino, os discípulos humildes: Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Perceba o pronome, os seus anjos. No plural. E possessivo. Jesus está dizendo que há anjos especificamente associados ao cuidado dos crentes. E em Atos capítulo 12, quando Pedro é liberto da prisão por um anjo e vai bater na porta da casa de oração, a serva Rode diz que é Pedro, e os discípulos, incrédulos, dizem: é o seu anjo. Isso mostra que a igreja primitiva acreditava que um crente poderia ter um anjo designado. O Salmo 91, versículo 11, é a promessa base: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Mas aqui está a chave de ouro, a preposição. Deus dá ordem aos anjos dele a seu respeito. A segurança não está no anjo em si. O anjo não age por vontade própria. A segurança está na ordem divina que o anjo carrega. O anjo é a viatura, Deus é o comandante. Você não agradece a viatura da polícia quando é salvo do crime, você agradece à corporação e ao Estado. Da mesma forma, não oramos aos anjos, oramos ao Pai, em nome do Filho, e o Pai, se assim desejar, envia os anjos. Então, como isso muda a sua segunda-feira de manhã? Como isso muda o momento em que você tem que andar numa rua escura? Como isso muda quando você recebe um diagnóstico médico ruim? Vou te dar 5 aplicações práticas e poderosas para levar dessa teologia profunda para a sua vida diária agora mesmo. Anote isso no seu coração. Primeira aplicação: coragem sobrenatural contra o medo. Quero te levar para 2 Reis capítulo 6. O profeta Eliseu está em Dotã. O rei da Síria mandou um exército enorme para prender Eliseu. De manhã cedo, o servo de Eliseu sai e vê a cidade cercada por cavalos e carros de guerra inimigos. Ele entra em pânico total. Ele grita: ai, meu senhor, que faremos? É o grito do desespero humano diante da realidade visível. Mas Eliseu está calmo. A paz dele é irritante. Ele diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O servo deve ter pensado que Eliseu estava louco. Como assim, mais? Somos só nós dois e eles são milhares. Então Eliseu faz uma oração estranha. Ele não ora: Senhor, manda fogo. Ele ora: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E o que ele viu? Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Preste atenção, o exército de Deus já estava lá. Ele não chegou quando Eliseu orou. Ele estava lá o tempo todo. O servo só não conseguia ver. O medo do servo vinha da cegueira, a coragem de Eliseu vinha da visão de fé. Quando você se sentir cercado por problemas financeiros, por perseguição no trabalho, por ameaças ou solidão, lembre-se, a realidade visível é a minoria. A realidade invisível é a maioria. O exército de Deus ao seu redor é superior. Respire fundo e descanse na superioridade numérica do céu. Você não está cercado pelo inimigo, você está cercado por Deus, e o inimigo é que está cercado por ele. Segunda aplicação: o fim da solidão. Você nunca, jamais, em nenhum milissegundo da sua vida, está realmente sozinho. O diabo adora sussurrar no ouvido de pessoas deprimidas ou isoladas. Ninguém se importa, ninguém te vê, você está só. Isso é uma mentira teológica. Mesmo no quarto mais escuro, mesmo na cela mais fria de uma prisão, mesmo no leito de hospital na UTI onde a família não pode entrar, a presença de Deus está lá pelo Espírito Santo, e frequentemente, os santos anjos estão montando guarda ao redor do leito. Você está sempre acompanhado pela corte celestial. Terceira aplicação: reverência na conduta e no culto.
Em Eclesiastes 5:6, o texto diz algo curioso: não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Há uma noção bíblica de que os anjos são testemunhas da nossa vida. Paulo fala em 1 Coríntios 11:10 sobre a conduta das mulheres e a ordem no culto por causa dos anjos. E em 1 Timóteo 5:21, Paulo conjura Timóteo diante de Deus, e de Cristo Jesus, e dos anjos eleitos. Isso significa que a igreja não é apenas uma reunião de pessoas, é um teatro onde o cosmos está assistindo à sabedoria de Deus. Saber que estamos sendo observados pela plateia celestial não deve nos causar pavor paralisante, mas deve nos trazer uma reverência santa. Estamos vivendo diante de uma audiência real. Isso nos motiva a viver com integridade, a adorar com sinceridade e a manter a santidade mesmo quando nenhum olho humano está olhando. Os anjos estão vendo. Quarta aplicação: gratidão focada e correta. Você já passou por um livramento inexplicável? Aquele carro que freou no último centímetro? Aquele passo que você não deu e o buraco se abriu na frente? Aquela intuição forte para não entrar naquele avião? Quando isso acontecer, agradeça. Mas agradeça teologicamente certo. Não diga obrigado, meu anjo. Diga: Senhor Deus, obrigado por enviar teus anjos para me guardar. Reconheça o instrumento, mas glorifique o autor. Isso mantém seu coração livre da idolatria e cheio de fé genuína na providência. Quinta aplicação: hospitalidade como porta do sobrenatural. Hebreus 13:2 diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Isso remete a Abraão em Gênesis 18 e a Ló em Gênesis 19. Eles receberam viajantes, deram comida, deram abrigo, e descobriram depois que eram anjos do Senhor. A aplicação aqui é fascinante. Tratar bem o estranho, o necessitado, o imigrante, o irmão em Cristo que precisa de ajuda, não é apenas uma questão social. É uma questão espiritual. Deus pode colocar seres celestiais no seu caminho, disfarçados de necessidade humana, para testar seu coração ou trazer uma bênção específica. Trate cada pessoa com dignidade extrema e amor cristão. Você nunca sabe quem ela realmente é ou quem Deus enviou através dela. Aquele mendigo pode não ser um anjo, mas a sua atitude para com ele é vista pelos anjos e por Deus. Meus irmãos, estamos caminhando para o encerramento, e eu preciso costurar todos esses fios em uma única corda forte que vai sustentar sua fé. Anjos são seres incríveis. Eles são poderosos, rápidos, obedientes, sábios e terríveis em batalha. A Bíblia dá a eles um lugar de honra. Mas eles não são o ponto final da nossa fé. O livro de Hebreus começa falando de anjos, mas o objetivo é terminar falando de Jesus. Por quê? Porque um anjo, por mais poderoso que seja, não pode perdoar seus pecados. Um anjo não morreu na cruz por você. O sangue de um anjo não foi derramado para sua redenção. Um anjo não ressuscitou para te justificar diante do Pai. Na verdade, 1 Pedro 1,12 diz que os anjos analam perscrutar as coisas do Evangelho. Eles olham para a graça de Deus operando em nós, pecadores imundos que foram lavados e transformados em filhos, e eles ficam maravilhados. Eles não experimentam a graça redentora como nós, eles são observadores da graça. Nós somos os participantes. Se você colocar sua esperança em ver um anjo, você pode se decepcionar ou ser enganado. Mas se você colocar sua esperança em Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, você jamais será envergonhado. Cristo é o centro. Os anjos são as setas que apontam para ele. Toda a movimentação no céu, toda a batalha em Daniel, todo o cântico em Lucas, todo o juízo em Apocalipse. Tudo gira em torno do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a boa notícia suprema é esta: por estarmos unidos a Cristo pela fé, nós entramos para a família de Deus. E como filhos do Rei, temos acesso aos recursos do reino, incluindo a proteção angelical. Não porque merecemos, mas porque Jesus merece, e nós estamos nele. Eu quero te dar uma pérola de sabedoria para você guardar no bolso espiritual essa semana e usar sempre que o medo bater. Repita comigo, ou escreva isso na tábua do seu coração. Eu não busco ver anjos, eu busco ver Jesus, e porque os meus olhos estão em Jesus, ele envia seus anjos para cuidar de mim. Essa é a ordem correta. Foco no Rei, e o Rei cuida da escolta. Vamos orar? Eu sinto que preciso orar especificamente por você que tem sentido medo opressor, medo do escuro, medo de coisas espirituais ruins, ou que se sente desprotegido e vulnerável hoje. Feche os olhos onde você estiver, se puder, e conecte-se com o céu agora. Senhor Deus, Pai dos Espíritos e Senhor dos Exércitos Celestiais, nós te exaltamos porque Tu és o Criador de tudo que é visível e de tudo que é invisível. Tu és o Rei da Glória. Obrigado, Pai, porque não nos deixaste órfãos e nem desprotegidos neste mundo perigoso e caído. Obrigado por dares ordens aos Teus anjos poderosos a nosso respeito, para nos guardarem em nossos caminhos. Eu peço agora por cada pessoa ouvindo esta mensagem, em cada casa, em cada celular. Onde houver medo noturno, traz a Tua luz. Onde houver opressão maligna, repreende o devorador e envia Teus anjos guerreiros para estabelecer um perímetro de paz. Abre os olhos deles, Senhor, como Eliseu orou pelo seu servo. Que eles possam ver pela fé que mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Que a montanha cheia de carros de fogo da Tua providência seja real para o coração abatido.
Guarda nossa mente de enganos, de misticismos vazios, de curiosidade mórbida e de idolatria. Foca os nossos olhos, como um laser, na cruz de Cristo e no trono da graça. Que possamos dormir em paz e acordar em segurança, sabendo que o Senhor não dorme nem tosqueneja, e que as tuas sentinelas estão a postos por amor ao teu nome. Em nome de Jesus, o nome sobre todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobra, nos céus, na terra e debaixo da terra, nós oramos e cremos. Amém e amém. Agora, eu tenho uma pergunta muito sincera e importante para você. E eu quero que você responda nos comentários, porque isso vai gerar uma conversa edificante e encorajar muita gente que está fraca na fé. Você já passou por alguma situação de livramento onde você teve a certeza absoluta de que Deus enviou um anjo para intervir? Uma situação de quase acidente, um momento de proteção inexplicável ou um socorro que chegou do nada? Escreva aqui embaixo, eu já tive um livramento. E conte sua história brevemente, em 2 ou 3 linhas. Vamos encher esses comentários com testemunhos da fidelidade de Deus. Lembre-se, não conte para glorificar o anjo, conte para mostrar como Deus cuida dos seus filhos em detalhes. Eu vou ler pessoalmente e vou deixar um coração nos testemunhos mais impactantes. Quero conhecer a sua história. E tem mais uma coisa. Se você quer entender mais sobre como funciona essa batalha espiritual da qual falamos em Daniel, se você quer saber como se vestir com a armadura de Deus descrita em Efésios 6 para não ser enganado e para resistir no dia mau, você precisa assistir a este próximo vídeo que vai aparecer na sua tela agora. Nele, eu explico passo a passo como vencer o medo através da palavra e como usar a espada do Espírito. Clica lá agora, não deixe para depois, e a gente continua esse papo profundo e necessário. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam a sua fortaleza, hoje e sempre. Paz e até lá!